Uma eleição histórica, cheia de acontecimentos inéditos. O primeiro presidente a não se reeleger. A vitória mais apertada da história do Brasil. Lula e Bolsonaro bateram seus recordes de votação. O presidente eleito subirá a rampa do Planalto pela terceira vez. O único presidente a conseguir o terceiro mandato por meio de eleições limpas e democráticas. Mas e agora? O que podemos esperar do futuro do Brasil, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e elegeram o Congresso Nacional mais conservador e direitista dos últimos tempos? Hoje nós vamos falar sobre polarização, os desafios do novo governo federal, os acontecimentos inéditos, históricos dessas eleições e como será a relação de Goiás com o governo federal. Robert, seja muito bem-vindo ao último episódio do Eleições para Todos, dessas eleições agora de 2022. Monalise, eu que agradeço, prazer conversar contigo sobre política. Bom, a pequena diferença que Lula venceu diz muito do novo perfil também do eleitorado brasileiro, né? A centro-direita cresceu muito e a gente precisa ver como que vai ficar agora para que o Lula consiga governar. Afinal de contas, na minha visão, foi um embate de rejeições. Eu voto em quem eu rejeito menos. Na sua visão, o Lula, ele vai ter muita dificuldade para conversar com o Congresso ou não? Você acha que ele vai conseguir articular bem? Boa pergunta, Monalisa, e parece que é fácil responder, mas não é, né? De fato, a centro-direita e a direita radical cresceu suas representações, né? Ao passo que a esquerda e centro-esquerda diminuiu um pouco, né? O primeiro lado dessa questão é sobre quem são esses deputados que formam a maioria. A gente pode falar de Centrão. O Centrão é o grande vencedor dessas eleições legislativas, né? Muitas vezes se faz uma análise muito simples, muito superficial, dizendo-se que esses deputados apoiarão o Bolsonaro, né? Eu digo que algum deles sim. Você tem alguns fenômenos como o Nicolas Ferreira, né, de Minas Gerais, que foi o mais bem votado, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o próprio filho, né, do Jair Bolsonaro. Esses deputados eleitos, eles necessitam manter uma atuação bolsonarista. Por quê? Porque é isso que os levou a serem eleitos. Só que a maior parte desses deputados eleitos do Centrão, do chamado Centrão, eles são mais fisiológicos que bolsonaristas. O que eu quero dizer? Eles vão pular do barco, vão trocar de barco à medida que troca o comandante, e o Lula foi eleito. O Lula será um novo comandante, e boa parte desses deputados vão apoiar o Lula, né? O que isso traz de consequência, né? Traz consequência que o Lula vai ter que negociar bastante. Isso vai ter que se refletir, por exemplo, na composição do ministério que ele está montando, e vai se refletir também na pauta legislativa. Então vai ser uma pauta mais para o centro. Então ele vai ter que negociar bem, porque para conseguir, por exemplo, a maioria para aprovar uma proposta de emenda constitucional, vai ser difícil para ele. Mas eu acho que a maior preocupação dele não é nem aprovar emendas, né? É se manter no cargo, né? No primeiro momento, sim. Porém, o Lula é um político experiente, né? A gente tem aí o trauma da Dilma, né, que sofreu um impeachment ou golpe, a depender de quem analisa, né? Mas eu acho que com o Lula a conversa é diferente, né, nesse sentido. Então, pelo menos, primeiramente, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com tentativas de golpes do Bolsonaro até a posse do Lula do dia 1º de janeiro. Mas não me preocupo primeiramente, a princípio, desculpa, com a eventual queda do Lula durante o mandato, né? Então, veja bem, e será que o Lula vai conseguir lidar com esse Congresso? Eu fiz um estudo, uma pesquisa, na verdade, e fui ver a taxa de governismo, né, dos deputados federais em relação aos vários presidentes. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer e Bolsonaro. E a taxa de governismo do Lula, do Temer e do Bolsonaro é alta. O que significa isso? A maior parte dos deputados federais vota de acordo com os desejos do presidente. Algo em torno de 75%, 78%, sendo a média histórica de 75%. Então, eu acho que é possível que ele consiga
manejar e fazer valer a sua agenda legislativa, mas isso vai o levar mais para o centro. Bom, essa inclusive é a próxima pergunta, porque o Lula ele chega agora para o seu terceiro governo, só que com um país muito diferente do que aquele que ele deixou. Hoje ele vai precisar lidar com assuntos que naquela época não eram necessários. Por exemplo, ele vai ter que lidar com os evangélicos, ele vai ter que lidar com o orçamento secreto, com o pessoal do agronegócios, com os militares. Como é que você acha que ele vai conseguir fazer essa ponte com esses novos pilares que a gente tem hoje? De fato, nessa eleição de 2022, ficou muito claro que alguns setores apoiaram mais veementemente o Bolsonaro e também o Lula, né? Você disse aqueles que são mais veementemente contra o Lula, né? Obviamente porque o Lula foi eleito. Vai ter que buscar algum ponto de contato. A princípio, os pastores evangélicos, neopentecostais, né? Eles são totalmente, no momento, refratários à opção Lula, mas isso pode mudar ao longo do tempo. Já com os militares é um pouco mais difícil, porque é uma corporação muito forte, são servidores públicos, né? Então eles sofrem menos com mudanças de contexto. E aí tem que buscar uma estratégia. Há quem diga que vale a pena manter o que está em jogo, por exemplo, o comandante, o ministro da Defesa ser um militar. Já outros pensam que tem que ser justamente o contrário, você ir retirando o poder deles aos poucos, agora ao mesmo tempo trazendo outras benesses, né? Agora é uma estrada longa, né? Nós temos 2 meses para posse e temos 4 anos de governo, muita coisa pode mudar. Eu penso que o Lula tem à disposição de si nomes muito bons para coordenar as diferentes pastas ministeriais, né? Por quê? Porque o partido já é um partido experiente, né? O PT ficou 16 anos no poder, né? Entre Dilma e Lula. Vários governadores, faz sempre a primeira ou a segunda maior bancada, tem essa questão, e o Lula conseguiu construir uma frente ampla. Então, assim, o governo dele, como ele bem disse, vai transbordar o PT. Ele pretende fazer um governo de frente ampla. Não sei se vai conseguir exatamente, mas ele parte desse ímpeto. Então, ele pode ter facilidade de montar o seu ministério com pessoas experientes e capazes. Bom, e o Lula, eu acredito que ele ganhou as eleições por conta da formação dessa frente ampla já durante a sua campanha. Ele teve apoio de liberais, dos Faria Limers, mas e será que agora ele vai ter realmente uma política econômica mais liberal ou isso vai ficar só no discurso? Eu aposto, Mona Lisa, que ele vai fazer o que sempre fez, que é mesclar políticas econômicas ortodoxas e heterodoxas, a depender da área, do setor, né? Geralmente ele é mais heterodoxo quando se pensa em políticas públicas, quando se pensa em concessão de empréstimo, investimentos, o tamanho do Estado na economia, e mais ortodoxo em relação à moeda, inflação, entre outros itens. O que eu penso, mas assim, isso já acontece no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo de intervencionismo estatal. Então eu acho que não vai mudar muito. O que vai mudar? No meu ponto de vista, vai mudar muito o desenho das políticas públicas. Por exemplo, vou citar 2 exemplos muito claros, que é o atual Auxílio Brasil e o Casa Verde e Amarela, que certamente vão mudar de nome, vão voltar a se chamar Programa Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Mas não é só a alteração do nome que eu vislumbro. Eu vislumbro, por exemplo, a volta dos condicionantes ao Bolsa Família, né, que é a questão de saúde e escolaridade, e um predomínio do investimento na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é a faixa que mais necessita, né, que mais necessita de habitação, que tem menos renda, etc. Então, acho que a política econômica não muda, a condução da economia não muda muito, o que vai mudar mais é a forma de fazer políticas públicas. Bom, sobre alguns, eu falo que é a minoria dos apoiadores bolsonaristas que não estão aceitando o resultado das eleições. Como que você vê esses últimos acontecimentos, essas mobilizações que eles estão fazendo nas estradas desde domingo à noite? Bem, eu vejo com um pouco de preocupação, por alguns motivos. Primeiro que o Bolsonaro é um sujeito político de direita radical. Ele sempre foi, ele nunca se adaptou para ser presidente, né? A história, eu gosto de falar que a história o encontrou e não ele encontrou a história. Então, assim, ele não se adaptou em nada para ser presidente, o povo brasileiro escolheu, é legítimo, mas ele é um radical de direita. Então, a gente pode esperar diversas ações dele para tentar melar o resultado das urnas, tá?
Segundo ponto, o que me preocupa é que a gente já, em diversos momentos, isso é externado nas falas dele, ele se baseia muito no Donald Trump, que deixou o presidente dos Estados Unidos de maneira trágica, vamos dizer assim, né? Teve aquela invasão do Capitólio. Eu não sei se o Bolsonaro pretende seguir as mesmas orientações que o Trump fez. De todo modo, de fato, esses manifestantes, por exemplo, que desde o fim do resultado das urnas até terça-feira, encontram-se bloqueando estradas, eles de fato são minoria dentre os apoiadores do Jair Bolsonaro. Mas, infelizmente, eles encontram guarida no comportamento do próprio líder que eles veneram, né? Agora, é torcer para que ocorra, a partir de amanhã, se não me engano, uma transição de governo pacífica e que a gente tenha o Lula em janeiro como presidente eleito e que as pessoas possam apoiá-lo ou serem oposição, para ser aqui dentro das 4 linhas. Com certeza. Bom, agora eu vou pedir para eles colocarem aqui o mapa de votação para a gente entender como aconteceu a vitória do Lula. Você pode explicar para a gente? A gente está vendo o mapa bem dividido mesmo, né? Sim. Aqui, aí agora eu fico em dúvida se é o resultado do primeiro ou do segundo turno. Esse é do segundo turno. Do segundo turno. Isso. Ok, perfeito. Aqui o Lula com 50,9. Sim. Esse mapa do segundo turno nem é muito diferente do mapa do primeiro, né? Por quê? Porque o Lula ganhou em 14 estados no primeiro turno, só que ganhou em 13 no segundo turno. O único estado que mudou é o Amapá, que, né, passou a maior parte da sua população a apoiar o Bolsonaro no segundo turno. A gente vê aqui um predomínio, né, um vermelhidão ali no Nordeste, um predomínio absoluto do Lula, embora não tenha sido a melhor votação histórica dele. Em 2006, ele teve 77% dos votos válidos no Nordeste, agora ele teve 69%. Você lembra dos dados de 2002? Que, se eu não me engano, o Nordeste não elegeu Lula em 2002, né? O Lula mudou de eleitorado. Assim, tem até alguns artigos sobre isso, já orientei a respeito disso. O Lula foi eleito em 2002 mais com os votos das grandes e médias cidades e dos setores mais ricos da população, e ele justamente inverteu a ordem das coisas. Em 2006, ele foi reeleito mais com voto de quem é menos rico e do Nordeste, né, e de cidades menores do Nordeste. Ele mantém o predomínio no Nordeste, o PT mantém o predomínio no Nordeste, não é um predomínio só do Lula, tá? É óbvio que o Lula é o grande líder, né? Mas o fato da reeleição de muitos governadores indica que o PT é muito forte no Nordeste. Minas Gerais continua mantendo a escrita, né? Quem ganha em Minas também ganha no Brasil. E você sabe que durante a apuração, o Bolsonaro ele estava na frente em Minas até assim os últimos minutos, né? E aí eu fiquei pensando, gente, mais algo histórico, né? Será que Bolsonaro vai ganhar em Minas, mas vai perder no Brasil? Pois é, a lenda, né, a história se mantém. E se mantém. Essa sim. Essa se mantém. E o interessante é que se mantém, porque a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro a nível nacional e em Minas Gerais é muito parecida, né? Então se parece em tudo. Então, além de ganhar em Minas, ganhar no Brasil, ganha com um percentual muito parecido. A gente vê que no Rio Grande do Sul, por exemplo, um predomínio do Lula no sul do estado, né? Em relação aos demais, é onde tem a menor população, por isso que o Bolsonaro foi vencedor no sul no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o Lula ganha em poucas cidades, mas ganha na mais populosa, que é São Paulo, capital, né? Aqui no Centro-Oeste, uma coisa interessante, que assim, todos os estados o Bolsonaro ganhou, né, com uma diferença boa de votos. Mas em Goiás, o Goiás é o estado menos bolsonarista do Centro-Oeste, né? Dos 4 estados, é o que menos teve, o Bolsonaro teve menos percentual de voto, embora tenha tido uma boa votação, só que 7% abaixo do segundo turno de 2018. Então ele perdeu muito voto aqui em 4 anos. E ali na região norte, o Lula ganhou por muito pouco também. É uma região que cambiou muito ao longo desde 2002. Às vezes o PT ganha, às vezes o principal opositor do PT ganha. Cambia muito. E Minas Gerais manteve, Tocantins e Pará e Amazonas deram a vitória a Lula no segundo turno no norte, e percebam que em Rondônia, nenhuma cidade o Lula foi mais votado que o Bolsonaro. Eu acho que não tem isso em nenhum estado, só Rondônia. Bom, e aqui em Goiás, assim que foi proclamado, né, a vitória de Lula, o governador Ronaldo Caiado foi às redes sociais, parabenizou o presidente eleito, mas ele sempre foi oposição do PT. Como fica esse relacionamento do governo estadual de Goiás com o governo federal?
Mona Lisa, eu acho que a reação do Caiado foi uma reação de um estadista, de um político democrático. Todo mundo sabe que a história do Caiado é uma história da direita e contra o PT. Então, assim, ele é direitista antes de se virar moda, né? E assim foi em 2022. Agora, eu não vejo muitos problemas para o Caiado com a eleição do Lula. Na verdade, eu acho que ele fica em melhor lençóis do que se o Bolsonaro tivesse sido eleito. Eu vou explicar por quê. Ao longo desses 4 anos, a relação do Caiado com o Bolsonaro foi muito conturbada, né? Ora ele era aliado, ora ele era adversário, e o Caiado perdeu uma fração do eleitorado, que é o eleitorado mais agro, mais direitista no Estado. Tanto que naquela ocasião da Agro Show, lá em Rio Verde, ele foi vaiado. Isso nunca tinha acontecido. Então, assim, isso é perder uma fração do seu eleitorado, aonde ele sempre foi forte. Com Lula, as coisas ficam muito mais claras e muito mais pacíficas. Claras no seguinte sentido: Caiado é oposição a Lula e vai ser provavelmente durante os 4 anos, especialmente se o Caiado tiver pretensões eleitorais nacionais. Tanto Lula quanto Caiado são estadistas, eles cumprem o que prometem e tratam bem os seus adversários, né, de maneira civilizada, na normalidade democrática. Então eu vejo que os próximos 4 anos para o Caiado vai ser mais tranquilo em relação ao governo federal. Robert, muito obrigada pela sua participação e por todos esses esclarecimentos aqui, esse balanço final que a gente faz hoje das eleições de 2022. Eu que agradeço, o prazer é meu e até a próxima. O Eleições para Todos chega ao fim desta temporada. Muito obrigado a todos vocês que nos deram audiência em todos esses meses. Viva a democracia e fiquem com a programação da TV Alego.